Milionário, negro em luto, recebe única biscoito de menininha e revela segredo impactante. Antônio, um bilionário negro, conhecido por seu império e carisma, nunca imaginou que a solidão poderia lhe esmagar assim. Depois da morte repentina de sua esposa, Marina, algo dentro dele se quebrou. O mundo brilhoso que ele construiu desmoronava enquanto o silêncio tomava conta da mansão vazia. Certa tarde, com o peso da dor esmagando seu peito, decidiu voltar à sua antiga vizinhança. Aquele lugar simples, onde tudo começou, onde a vida tinha sabor diferente, onde ele, menino, sonhava com o impossível. O bairro parecia parado no tempo. Casas coloridas, ruas estreitas, o cheiro inconfundível de terra molhada depois da chuva. Mas algo diferente surgia no ar. Um chiado estranho, como se o passado sussurrasse segredos por entre as folhas. Antônio caminhava devagar, olhos fixos no chão, tentando encontrar algum pedaço de esperança no lixo das lembranças. Então, ela apareceu. Sofia, uma menina. Aquele biscoito, um gesto tão simples, arrancou dele uma vontade que ele já não sentia há meses. Saborear a vida. Enquanto mastigava, sentiu o cheiro doce e a textura macia, como se cada mordida curasse uma ferida invisível. Sofia começou a falar, sua voz pequena cheia de esperança. Contava sobre os sonhos de sua mãe, uma mulher com alma gigante, que queria ajudar crianças como ela a terem um futuro diferente. Era como se Marina estivesse ali, no biscoito, o sorriso da menina. Antônio sentiu o peito afundar. Um arrepio percorreu sua espinha. Em um raro momento de fragilidade, deixou escapar o segredo que guardava as 7 chaves desde a morte de Marina. Ela criou um projeto filantrópico, secreto e ambicioso, dedicado a transformar a vida de crianças das comunidades carentes. Um projeto que ele abandonou, sufocado pela dor, enterrado junto com ela. Os olhos de Sofia brilharam, cheios de uma confiança silenciosa, com voz firme. Ela o desafiou a voltar a esse sonho, a não deixá-lo. Será que ele teria força para lutar contra forças que pareciam maiores que ele, maiores que todos os seus bilhões? O clima era tenso, quase confiscante. O silêncio entre eles parecia gritar, enquanto o sol se punha e as sombras alongavam-se pelas ruas estreitas. Um risco palpável rondava, e a resposta ainda estava no escuro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Antônio olhava para Sofia, o mundo. Naqueles olhos brilhantes, havia uma faísca de esperança que ele não sentia há muito tempo. Era um momento frágil, envolto em um silêncio denso, como se o universo estivesse esperando sua decisão. O teatro da vida parecia estar em pausa, apenas ele e Sofia naquele instante. Mas tudo mudou num piscar de olhos. Um estrondo ecoou pela rua estreita. Um carro preto, todo empoeirado e com janelas escurecidas, surgiu de repente, quase deslizando pela calçada. O veículo parou em frente ao que antes era a casa de Antônio, seus pneus rangendo em um protesto agudo. Do interior, uma figura alta e encapuzada saiu em um movimento brusco. O coração de Antônio disparou. O que era isso? Sofia finalmente percebeu a tensão no rosto de Antônio e, com uma inocência notável, puxou o avental como se o ato simples pudesse proteger ambos. Antônio fez um movimento rápido, colocando-se à frente da menina, um instinto de proteção, nascido do desespero. As sombras da rua pareciam alongar-se, absorvendo. Antônio não sabia se devia correr ou enfrentar. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele sentiu um nó na garganta, pensando em Marina,
em como ela sempre dizia para nunca recuar diante do medo. Era hora de ser forte, não só por ele, mas por Sofia. Saia da frente, garoto! Gritou a figura, com uma voz rouca e agressiva. Antônio hesitou. O que você quer? Ele tentava manter a voz firme, mas a preocupação era evidente. Um tremor subia pelas suas mãos. O que poderia acontecer ali? Naquele instante, a resposta veio de maneira inesperada. Seu filho precisa de ajuda. A figura tirou o capuz, revelando um rosto que Antônio reconheceria em qualquer lugar. Era Lucas, um amigo de infância. Mas havia algo sombrio em sua expressão. Uma urgência aterrorizante que pressionava suas palavras. Eu juro, Antônio, não sei como isso aconteceu, mas ele está em apuros. O chão pareceu se abrir embaixo de Antônio. Filho? Ele nunca teve um filho. Como assim? Olhou para Sofia, que estava paralisada, uns passos atrás dele, os olhos arregalados, confusa e gentil. Era um momento surreal, uma mistura de emoções caótica. Não pode ser verdade, respondeu Antônio, a voz tremendo, repleta de incredulidade. A revelação era uma bomba, uma vida que nunca soube ter, um segredo guardado a 7 chaves. Como Lucas conhecia isso? E o que havia acontecido com essa criança? Você precisa ouvir. Não posso explicar tudo agora, mas temos pouco tempo. Lucas insistia, os olhos ardendo de pânico. O ambiente começou a se tornar opressivo. Os sons da rua estavam distantes, como se o universo estivesse girando em outra frequência. O que mais Antônio não sabia sobre sua vida? Que outra verdade estava enterrada sob a dor da perda de Marina? Por que você não me disse antes? Os sentimentos de traição, confusão e desespero misturavam-se. A única certeza que tinha era a presença de Sofia ao seu lado e suas incompreensíveis palavras sobre os sonhos da mãe dela. Porque não era a hora. Você tinha que descobrir por si mesmo, respondeu Lucas, o peso do segredo se tornando visível entre eles. As sombras do passado se erguiam, revelando um futuro incerto, enquanto Antônio lutava contra a tempestade de emoções. Ele tinha que decidir. Em quem confiar? O que fazer agora? As perguntas queimavam em sua mente como se fossem brasas quentes. Antônio, a voz de Sofia era pequena, mas clara. O que vamos fazer? A resposta estava no ar, mas ele ainda não podia pensar a verdade. A noite estava caindo e, com ela, um abismo de incertezas. A luta estava apenas começando. Antônio olhava para Sofia. O mundo ao seu redor parecia desvanecer. O sol começava a se esconder atrás dos telhados, tingindo o céu de laranja e roxo, mas sua atenção estava completamente voltada para a menina. Naqueles olhos brilhantes, havia uma faísca de esperança que ele não sentia há muito tempo. Era um momento frágil, envolto em um silêncio denso, como se o universo estivesse esperando sua decisão. O teatro da vida parecia estar em pausa, apenas ele e Sofia naquele instante. Mas tudo mudou num piscar de olhos. O estrondo ecoou pela rua estreita. Um carro preto, todo empoeirado e com janelas escurecidas, surgiu de repente, quase deslizando pela calçada. O veículo parou em frente ao que antes era a casa de Antônio, seus pneus rangendo em um protesto agudo. Do interior, uma figura alta e encapuzada saiu em um movimento brusco. O coração de Antônio disparou. O que era isso? Sofia finalmente percebeu a tensão no rosto de Antônio. E com uma inocência notável, puxou o avental como se o ato simples pudesse proteger ambos. Antônio fez um movimento rápido, colocando-se à frente da menina. Um instinto de proteção nascido do desespero. As sombras da rua pareciam alongar-se, absorvendo a luz do dia. A figura encapuzada abriu a porta do carro e avançou rapidamente em direção a eles. Antônio não sabia se devia correr ou enfrentar. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele sentiu um nó na garganta, pensando em Marina, em como ela sempre dizia para nunca recuar diante do medo. Era hora de ser forte, não só por ele, mas por Sofia. Saia da frente, garoto, gritou a figura, com uma voz rouca e agressiva. Antônio hesitou. O que você quer? Ele tentava manter a voz firme, mas a preocupação era evidente. Um tremor subia pelas suas mãos. O que poderia acontecer ali, naquele instante?
Seu filho precisa de ajuda. A figura tirou o capuz, revelando um rosto que Antônio reconheceria em qualquer lugar. Era Lucas, um amigo de infância. Mas havia algo sombrio em sua expressão, uma urgência aterrorizante. Eu juro, Antônio, não sei como isso aconteceu, mas ele está em apuros. O chão parecia se abrir embaixo de Antônio. Filho? Ele nunca teve um filho. Como assim? Olhou para Sofia, que estava paralisada, uns passos atrás dele, os olhos arregalados, confusa e gentil. Era um momento surreal, uma mistura de emoções caótica. Não pode ser verdade, respondeu Antônio, a voz tremendo, repleta de incredulidade. A revelação era uma bomba, uma vida que nunca soube ter. Um segredo guardado a 7 chaves. Como Lucas conhecia isso? E o que havia acontecido com essa criança? Você precisa ouvir. Não posso explicar tudo agora, mas temos pouco tempo. Lucas insistia, os olhos ardendo de pânico. O ambiente começou a se tornar opressivo. Os sons da rua estavam distantes, como se o universo estivesse girando em outra frequência. O que mais Antônio não sabia sobre sua vida? Que outra verdade estava enterrada sob a dor da perda de Marina? Por que você não me disse antes? Os sentimentos de traição, confusão e desespero misturavam-se. A única certeza que tinha era a presença de Sofia ao seu lado e suas incompreensíveis palavras sobre os sonhos da mãe dela. O peso da revelação sufocava. Porque não era a hora. Você tinha que descobrir por si mesmo, respondeu Lucas, o peso do segredo se tornando visível entre eles. Mas antes que alguém pudesse responder, outro barulho cortou o ar, um grito penetrante. Vários homens saíram do carro, todos com expressões ameaçadoras, armados com algo mais do que apenas raiva. O coração de Antônio disparou. A gente precisa sair daqui, ele gritou, puxando Sofia para trás dele. Então, um deles se virou e apontou para Antônio. Você não deveria ter voltado. A hora de pagar as dívidas chegou. O rosto dele, emergindo à luz da tarde, revelava um rasgo de reconhecimento. Era alguém que Antônio conhecia, um antigo colega que havia se tornado uma sombra. O que você quer? Gritou Antônio, sua voz falhando. A tensão atingia o ápice. O ar estava pesado. Seu filho, ele é mais que um simples garoto. Ele é a chave para tudo que você escondeu. A revelação cortou como uma faca. As palavras ecoaram como um trovão no cérebro de Antônio. A ideia de um filho, um segredo obscuro que se espalhava em suas veias, tudo isso ameaçava desmoronar seu mundo. Os olhos de Sofia refletiam a confusão e o medo. Antônio, o que está acontecendo? Ela não entendia a gravidade da situação, mas a pureza em seu olhar fez dobrar a pressão no peito dele, com a adrenalina pulsando. Ele percebeu que não só o passado estava voltando à tona, mas também uma verdade mais sombria que não estava pronto para encarar. O tempo estava se esgotando. Precisamos sair daqui agora! Ele arrastou Sofia, mas Lucas estava paralisado, preso entre a urgência e o medo. O que mais estava envolvido? O que realmente acontecia com seu filho? As sombras pesavam, numa intensidade esmagadora. Tudo parecia um labirinto escuro e sem saída. Lucas, venha! Antônio gritou, mas a resposta ficou presa na ameaça iminente diante deles. A noite estava caindo, e com ela, um abismo de incertezas. Você não pode escapar do que você criou, Antônio, ecoou a voz. Um lembrete de que todo segredo tem um custo. E naquela fração de segundo, ele soube que as coisas estavam prestes a piorar. As perguntas queimavam como brasas. A luta estava apenas começando. Antônio olhava para Sofia. O mundo ao seu redor parecia desvanecer. O sol começava a se esconder atrás dos telhados, tingindo o céu de laranja e roxo, mas sua atenção estava completamente voltada para a menina. Naqueles olhos brilhantes havia uma faísca de esperança que ele não sentia há muito tempo. Era um momento frágil, envolto em um silêncio denso, como se o universo estivesse esperando sua decisão. O teatro da vida parecia estar em pausa, mas tudo mudou num piscar de olhos.
Um estrondo ecoou pela rua estreita. Um carro preto, todo empoeirado e com janelas escurecidas, surgiu de repente, quase deslizando pela calçada. O veículo parou em frente ao que antes era a casa de Antônio, seus pneus rangendo em um protesto agudo. Do interior, uma figura alta e encapuzada saiu em um movimento brusco. O coração de Antônio disparou. O que era isso? Sofia finalmente percebeu a tensão no rosto de Antônio e, com uma inocência notável, puxou o avental como se o ato simples pudesse proteger ambos. Antônio fez um movimento rápido, colocando-se à frente da menina, um instinto de proteção nascido do desespero. As sombras da rua pareciam se alongar, absorvendo a luz do dia. A figura encapuzada abriu a porta do carro e avançou rapidamente em direção a eles. Antônio não sabia se devia correr ou enfrentar. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele sentiu um nó na garganta, pensando em Marina, em como ela sempre dizia para nunca recuar diante do medo. Era hora de ser forte, não só por ele, mas por Sofia. "Saia da frente, garoto!" gritou a figura, com uma voz rouca e agressiva. Antônio hesitou. "O que você quer?" Ele tentava manter a voz firme, mas a preocupação era evidente. Um tremor subia pelas suas mãos. O que poderia acontecer ali, naquele instante? "Seu filho precisa de ajuda." A figura tirou o capuz, revelando um olhar profundo e determinado. Revelando um rosto que Antônio reconheceria em qualquer lugar. Era Lucas, um amigo de infância. Mas havia algo sombrio em sua expressão. Uma urgência aterrorizante que pressionava suas palavras. "Eu juro, Antônio, não sei como isso aconteceu, mas ele está em apuros." O chão parecia se abrir embaixo de Antônio. "Filho? Ele nunca teve um filho." "Como assim?" Olhou para Sofia, que estava paralisada, uns passos atrás dele, os olhos arregalados, confusa e gentil. Era um momento surreal, uma mistura de emoções caótica. "Não pode ser verdade", respondeu Antônio, a voz tremendo, repleta de incredulidade. A revelação era uma bomba, uma vida que nunca soube ter, um segredo guardado a 7 chaves. Como Lucas conhecia isso? E o que havia acontecido com essa criança? "Você precisa ouvir. Não posso explicar tudo agora, mas temos pouco tempo." Lucas insistia, os olhos ardendo de pânico. O ambiente começou a se tornar opressivo. Os sons da rua estavam distantes, como se o universo estivesse girando em outra frequência. O que mais Antônio não sabia sobre sua vida? Que outra verdade estava enterrada sob a dor da perda de Marina? "Por que você não me disse antes?" Os sentimentos de traição, confusão e desespero misturavam-se. A única certeza que tinha era a presença de Sofia ao seu lado e suas incompreensíveis palavras sobre os sonhos da mãe dela. O peso da revelação sufocava. "Porque não era a hora. Você tinha que descobrir por si mesmo", respondeu Lucas, o peso do segredo se tornando visível entre eles. Mas antes que alguém pudesse responder, outro barulho cortou o ar. Um grito penetrante. Vários homens saíram do carro, todos com expressões ameaçadoras, armados com algo mais do que apenas raiva. O coração de Antônio disparou. "A gente precisa sair daqui", ele gritou, puxando Sofia para trás dele. Então um deles se virou e apontou para Antônio. "Você não deveria ter voltado. A hora de pagar as dívidas chegou." O rosto dele, emergindo à luz da tarde, revelava um rasgo de reconhecimento. Era alguém que Antônio conhecia, um antigo colega que havia se tornado uma sombra. "O que você quer?" gritou Antônio, sua voz falhando. A tensão atingia o ápice. O ar estava pesado. "Seu filho, ele é mais que um simples garoto. Ele é a chave para tudo o que você escondeu." A revelação cortou como uma faca. As palavras ecoaram como um trovão no cérebro de Antônio. A ideia de um filho, um segredo obscuro que se espalhava em suas veias. Tudo isso ameaçava desmoronar seu mundo. Os olhos de Sofia refletiam a confusão e o medo. "Antônio, o que está acontecendo?" Ela não entendia a gravidade da situação, mas a pureza em seu olhar fez dobrar a pressão no peito dele. Com a adrenalina pulsando, ele percebeu que não só o passado estava voltando à tona, mas também uma verdade mais sombria que não estava pronto para encarar. O tempo estava se esgotando.
Precisamos sair daqui agora. Ele arrastou Sofia, mas Lucas estava paralisado, preso entre a urgência e o medo. O que mais estava envolvido? O que realmente acontecia com seu filho? As sombras pesavam numa intensidade esmagadora. Tudo parecia um labirinto escuro e sem saída. Lucas, venha! Antônio gritou. Mas a resposta ficou presa na ameaça iminente diante deles. A noite estava caindo, e com ela um abismo de incertezas. Você não pode escapar do que você criou. Antônio, ecoou a voz, um lembrete de que todo segredo tem um custo. E naquela fração de segundo, ele soube que as coisas estavam prestes a piorar. As perguntas queimavam como brasas. A luta estava apenas começando. A tensão subiu. E então, uma explosão. Um clarão ofuscante e o som de vidro quebrando. O carro preto que havia parado na calçada foi consumido por chamas vorazes. Antônio piscou, tentando processar. Antes que pudesse gritar por Sofia, tudo ao seu redor desapareceu em fumaça e luz. Entre as chamas, uma figura apareceu no meio da confusão. Era uma mulher. O rosto dela, mesmo chamuscado e coberto de sujeira, era inconfundível. Era Marina. O coração de Antônio parou. Como ela poderia estar ali? Essa mulher que ele havia perdido, que havia levado consigo tantos segredos. A imagem dela se distorceu à medida que se aproximava. Você precisa enfrentar a verdade, Antônio. O que você esqueceu, o que você traiu. A voz dela ressoava como um eco, mas havia algo mais, um medo genuíno nos olhos dela. Sofia gritou, correndo em direção a ele, enquanto os homens olhavam confundidos, sem saber se atacavam ou ajudavam. Antônio, quem é ela? A pergunta de Sofia cortava fundo. O que ele diria? Como explicaria a presença de Marina agora, quando tudo que pensava saber estava desmoronando? Com o mundo em chamas ao seu redor, Antônio sentiu que tudo o que ele acreditava ser real começava a se desfazer. E no meio dessa confusão, uma verdade mais sombria surgia. O que mais Marina escondia? E quem era realmente o filho que ele nunca soube que tinha? A resposta estava no ar, escorregadia como fumaça, enquanto ele lutava para encontrar sentido na esquizofrenia de suas memórias. A luta estava apenas começando. O calor das chamas iluminava o rosto de Antônio, e tudo o que ele conseguiria pensar era em Marina. Por que ela estava ali? Ele queria correr até ela, abraçá-la e perguntar como tudo isso era possível. Mas o tempo não lhe dava essa chance. As pessoas ao redor ficaram paralisadas. A cena surreal de um incêndio e a presença de Marina ofuscava a razão. O grito de Sofia ecoava na sua mente, mas nada fazia sentido. Antônio, quem é? A voz dela tremia de confusão. O olhar fixo na mulher que estava diante deles. Uma figura que só deveria existir em suas memórias mais dolorosas. Marina! Antônio sussurrou, quase em um estado de transe. Como poderia ser verdade? A mulher que ele amava, o amor de sua vida, a que tinha perdido, agora estava ali diante dele. Mas suas feições estavam distorcidas pela dor e pelo desespero. Ela começou a se aproximar, mas a fumaça se intensificava. Antônio, ouça! Há muito mais em jogo do que você imagina. Não é só sobre nós. É sobre o seu filho. Meu filho? As palavras saíram como um grito preso na garganta de Antônio. Seus joelhos quase fraquejaram. Como ela sabia que ele tinha um filho? E quem era essa criança? As perguntas fervilhavam como uma tempestade. Lucas, melhor amigo de infância, estava quase paralisado, chocado com a cena. Uma verdade não revelada estava prestes a explodir. Antônio, por favor, agora não é hora! Ele implorou, o pânico agora estampado em seu rosto. Antes que pudesse questionar mais, um dos homens do carro preto atirou um olhar calculado. Eles não estavam ali apenas para intimidar. Em um movimento rápido, ele puxou uma arma e disparou em direção a Antônio. Cuidado! Gritou Sofia, empurrando Antônio para o lado enquanto se jogava na frente dele. O tiro ecoou, rasgando o ar. O barulho foi ensurdecedor. A cena se encheu de caos enquanto as pessoas gritavam e buscavam abrigo.
mas o que aconteceu em seguida foi o que mais chocou Antônio. Ao invés de tocar Sofia, a bala se desviou, atingindo Marina, que havia avançado uns passos. O impacto foi devastador. O tempo pareceu parar. O corpo dela caiu ao chão. Sua expressão de dor mesclava-se à incredulidade. Marina! Antônio gritou, correndo na sua direção. Ele se agachou ao lado dela, as lágrimas queimando seus olhos. Por que você fez isso? Por que não me contou? Eu te perdi. Para sua surpresa, ela sorriu, mesmo com a dor visível. Você sempre foi mais forte do que pensa. Cuide do nosso filho. Ele precisa de você. A verdade vai te libertar, Antônio. Confiem. As palavras dela se perderam em um suspiro. O choque no olhar dele se aprofundava. Ele olhou para Sofia, cujos olhos estavam arregalados em desespero, e então para Lucas, que não se atrevia a se mover. Um silêncio mortal se instaurou entre as chamas, e ali, com o calor dos incêndios ao seu redor, a revelação esmagadora o atingiu como um trem. Havia mais segredos do que ele poderia imaginar. A verdade sobre o filho, sobre Marina, o que ela realmente havia feito. Ele era um pronto herdeiro de uma luta que ele nem sabia que existia. A vida que ele conhecia estava prestes a se desintegrar, e a urgência de descobrir a verdade se intensificava. Uma figura emergiu da fumaça. Uma mulher que Antônio reconheceria de qualquer lugar. Era sua mãe. "O que você fez?" ela gritou. A fúria e a dor estampadas em seu rosto. A atmosfera estava pesada. A luta entre passado e futuro nunca pareceu tão real. Antônio se via no meio de um fogo cruzado, não apenas de balas, mas de histórias que nunca foram contadas. O que mais estava escondido? O que ele deveria saber? Os olhos de Sofia buscavam respostas. A inocência caindo como as chamas ao redor. E a pergunta agora pairava no ar, mais forte que qualquer tiro. Quem realmente era o pai de seu filho? A luta apenas começava, e o verdadeiro embate estava prestes a ser revelado. O calor das chamas iluminava o rosto de Antônio, e tudo o que ele conseguia pensar era em Marina. Por que ela estava ali? Ele queria correr até ela, abraçá-la e perguntar como tudo isso era possível, mas o tempo não lhe dava essa chance. As pessoas ao redor ficaram paralisadas. A cena surreal de um incêndio e a presença de Marina ofuscava a razão. O grito de Sofia ecoava na sua mente, mas nada fazia sentido. Antônio, quem é? A voz dela tremia de confusão, o olhar fixo na mulher que estava diante deles. Uma figura que só deveria existir em suas memórias mais dolorosas. Marina, Antônio sussurrou, quase em um estado de transe. Como poderia ser verdade? A mulher que ele amava, o amor de sua vida, a que tinha perdido, agora estava ali, diante dele. Mas suas feições estavam distorcidas pela dor e pelo desespero. Ela começou a se aproximar, mas a fumaça se intensificava. Antônio, ouça, há muito mais em jogo do que você imagina. Não é só sobre nós, é sobre o seu filho. Meu filho? As palavras saíram como um grito preso na garganta de Antônio. Seus joelhos quase fraquejaram. Como ela sabia que ele tinha um filho? E quem era essa criança? As perguntas fervilhavam como uma tempestade. Lucas, melhor amigo de infância, estava quase paralisado, chocado com a cena. Uma verdade não revelada estava prestes a explodir. Antônio, por favor, agora não é hora, ele implorou, o pânico agora estampado em seu rosto. Antes que pudesse questionar mais, um dos homens do carro preto atirou um olhar calculado. Eles não estavam ali apenas para intimidar. Em um movimento rápido, ele puxou uma arma e disparou em direção a Antônio. "Cuidado!" gritou Sofia, empurrando Antônio para o lado, enquanto se jogava na frente dele. O tiro ecoou, rasgando o ar. O barulho foi ensurdecedor. A cena se encheu de caos enquanto as pessoas gritavam e buscavam abrigo. Mas o que aconteceu em seguida foi o que mais chocou Antônio. Ao invés de tocar Sofia, a bala se desviou, atingindo Marina, que havia avançado uns passos. O impacto foi devastador. O tempo pareceu parar. O corpo dela caiu ao chão, sua expressão de dor mesclava-se à incredulidade. "Marina!"
Antônio gritou, correndo na sua direção. Ele se agachou ao lado dela, as lágrimas queimando seus olhos. Por que você fez isso? Por que não me contou? Eu te perdi. Para sua surpresa, ela sorriu, mesmo com a dor visível. Você sempre foi mais forte do que pensa. Cuide do nosso filho. Ele precisa de você. A verdade vai te libertar. Antônio, confiem. As palavras dela se perderam em um suspiro. O choque no olhar dele se aprofundava. Ele olhou para Sofia, cujos olhos estavam arregalados em desespero, e então para Lucas, que não se atrevia a se mover. Um silêncio mortal se instaurou entre as chamas, e ali, com o calor dos incêndios ao seu redor, a revelação esmagadora o atingiu como um trem. Então, uma figura emergiu da fumaça. Uma mulher que Antônio reconheceria de qualquer lugar. Era sua mãe. O que você fez? Ela gritou, a fúria e a dor estampadas em seu rosto. Ela não é quem você pensa, gritou Marina, uma energia nova na voz dela. A verdade que você teme é pior do que imagina. Os olhos de Antônio se arregalaram, devorando as palavras. O que você está dizendo? Ele estava perdido em um labirinto de sentimentos. As palavras de Marina começaram a se entrelaçar em um conjunto de verdades que nenhuma mente poderia suportar. Você nunca soube que... Ela respirou fundo, tentando se fortalecer. Seu filho não é filho de quem você pensa. Antônio sentiu a superfície da sua sanidade se desgastar. A ideia de um filho perdido, um segredo guardado, tudo isso parecia se transformar em vapor. O que você está tentando me dizer? Então o chão sob seus pés tremeu. Marina olhou para a mãe, uma expressão de desespero misturado com raiva. A verdade, você não pode, você não está pronta. A mãe dele começou a chorar como se tudo ao redor estivesse desmoronando. Gritou Marina, enquanto os homens ao fundo se aproximavam armados. A única maneira de proteger nossa família, de proteger você e seu filho, é enfrentar a verdade. Os gritos aumentaram à medida que as chamas se alçavam mais, engolindo uma parte da realidade que Antônio achava que conhecia. Ele sentiu que tudo o que sabia estava desmoronando. Ele não saberia lidar com o que estava prestes a descobrir. E neste caos de emoções, um novo grito ecoou. Mãe! Veio de uma voz familiar. E Antônio virou-se para ver um garoto, não mais que 10 anos, correndo em direção a eles, os cabelos encaracolados balançando ao vento. Ele parou em frente a Antônio, meio ofegante. Pai, eu te encontrei. O mundo de Antônio caiu. Não era um sonho, era uma realidade devastadora. O que mais poderia haver? A luta pela verdade estava apenas começando. O garoto parou diante de Antônio, ofegante. Os olhos grandes e assustados fixaram-se no pai. Pai, eu te encontrei. As palavras saíram como um sussurro tremido, mas não deixaram de cortar como uma faca. Antônio estava paralisado. O que ele queria dizer? Ele nunca teve um filho. Como isso era possível? A imagem de Marina no chão, ferida, misturava-se com a presença do garoto. Um grito interno ecoava. O que está acontecendo? Olhe para mim! Gritou a mãe de Antônio, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso não é como parece. Você não entende, Antônio. O menino tentou aproximar-se, ansioso. Eu só queria você de volta. Eu sabia que você viria. Ele estendeu a mão como se isso fosse suficiente para reunir todos os fragmentos perdidos. Meu Deus! Antônio sentiu o coração disparar. Quem é você? Que jogo é esse? Não é um jogo, o garoto insistiu. Meu nome é Miguel, você me prometeu que ia me buscar. O mundo ao redor deles se torcia em um fogaréu de caos. As chamas avançavam, e Antônio sentia que suas memórias estavam colidindo, se despedaçando em 1000 pedaços. Ele olhou de volta para Marina, cuja expressão de dor se tornara um semblante grave, carregando um peso insuportável. Marina, como você? As palavras falharam. Precisava de respostas. Mas o olhar dela deixava claro que já não tinha mais força. Antônio, escute. Ela balançou a cabeça, tentando ganhar tempo. Miguel é...
mas seu corpo começou a tremer, a vida esvaindo-se, e as sombras ao redor aumentavam. Então, o grito rompeu os ares. Pare! Uma figura alta e musculosa, mais um dos homens armados, apareceu atrás do garoto, com um olhar duro. É hora de levar essa criança embora. Você não pode protegê-lo. Antônio sentiu o pânico subir. Não, ele é meu filho. A palavra soou estranha nos seus lábios, mas ecoou mais alto do que ele esperava. Você não sabe o que está dizendo. O homem ia para cima do garoto, e a adrenalina fez Antônio reagir. Ele deu um passo à frente. Se você encostar nele, eu juro que... Mas antes que pudesse terminar, um som ensurdecedor cortou o ar. Um disparo, um clarão. O garoto, Miguel, caiu de joelhos, a expressão confusa, transparecendo dor e medo. Não, Antônio gritou. Suas pernas tremeram. Miguel! Mas num instante, tudo virou uma catástrofe. O espaço ficou pequeno, o barulho ensurdecedor e a fumaça queimava os pulmões. Ele sabia que não poderia perder mais ninguém. Antônio, o grito agudo de Marina, cortou o ar, mas já não havia como voltar. Ele estava cercado pelas chamas, pela impotência de não saber salvar o filho, que nem sabia que tinha, aquela criança que acabara de conhecer e que agora poderia estar se esvaindo. Quando olhou para Marina, o olhar dela estava perdido, quase resignado. Ela parecia saber algo que ele não compreendia. O que mais estava escondido? O que mais eles haviam guardado? O preço por essas verdades poderia ser maior do que ele imaginava. Você não pode deixar isso acontecer. A voz dela tornou-se um sussurro, desaparecendo sob o ruído das chamas. Em uma fração de segundo, o chão sob seus pés parecia tremer, e o mundo estava prestes a desmoronar. O foco que antes estava em Miguel começou a mudar. Em vez de um filho perdido, as palavras de Marina revelavam outras coisas obscuras. E no momento em que ele ponderava isso, uma imagem surgiu como um relâmpago. Outro rosto, uma traição, um segredo que poderia destruir tudo o que conhecia. Antônio. O sofrimento e a urgência na voz dele agora clamava por uma resposta. Mas a dúvida já se infiltrava em seu coração. O que mais ele não sabia sobre sua vida? A luta do passado continuava, mas agora tinha um novo alvo a perseguir. E no meio daquele inferno, a verdade se mostrava um abismo. A luta pela sobrevivência estava começando, mas a verdadeira batalha ainda estava por vir. Antônio olhava para a cena, totalmente paralisado. A fumaça lhe queimava os olhos, mas ele não conseguia desviar o olhar de Miguel, o garoto que esperava por uma resposta, por algo que dissesse que tudo ficaria bem. O menino não tinha culpa. Ele estava tão perdido quanto Antônio. Então, a explosão de uma nova revelação atingiu o ambiente como um raio. As palavras de Marina ecoavam na mente dele, mas antes que ele pudesse processar tudo, a figura familiar da mãe dele, que estava a poucos passos, começou a se transformar lentamente. E logo ficou claro que não era ela, mas uma projeção distorcida pela fumaça e pela dor. Antônio, a voz da mulher distorcida soou, suas feições mudando com cada palavra. Você precisa entender. A verdade não é o que você pensa. Miguel não é seu filho. As palavras esfaquearam Antônio no peito. Ele se virou atordoado. O peso das declarações suspensas no ar parecia uma tempestade prestes a desabrochar. O que você está dizendo? Como assim ele não é meu filho? As emoções fervilhavam. A confusão e a sensação de traição invadiam seu coração. Ele pertence a outro. A mulher continuou, sua figura rarefeita se solidificando. Você não sabe que a ligação dos dois foi feita por um motivo muito mais profundo? Antônio sentiu as pernas fraquejarem. Miguel, a criança em sua frente, agora se tornava um fantasma. Uma verdade cruel que ele não estava preparado para enfrentar. Mas, e Marina? O que isso significa? Percebia o fio entre eles se rompendo, um abismo se formando. Marina nunca teve intenção de te ferir. Ela fez isso para proteger você da verdade.
E você também precisa saber que existe um negócio maior no que envolve essa família. Um inimigo que sempre esteve perto. Nesse momento, a figura aplastava as diretrizes da sua realidade. O caos da cena ao redor se tornava apenas um eco sussurrado. O som de disparos e gritos entrou como um ruído distante. A confusão tomou conta, mas Antônio não conseguia se mover. Estava preso em um instante, escutando o que a mulher tinha a dizer. Esse menino não é apenas uma criança. Ele cura o que está partido. E o que Marina enfrentou foi porque você não estava lá. Se você não agir agora, tudo o que ela fez será em vão. Miguel olhou para Antônio com uma expressão vazia, o medo refletindo em seus olhos grandes e redondos. Pai, por favor! Seu pequeno corpo tremia, e sua voz era uma súplica. Era seu filho, ele não se sentia assim. Nós precisamos de você. Eu esperei tanto. A dor que se afunilava na mente de Antônio implodiu. Ele respirava com dificuldade, lutando contra as lágrimas. Miguel, eu não sei o que fazer. O que você está dizendo me despedaça. Você precisa lembrar, a figura feminina disse, sua expressão profunda. Lembre-se do pacto que você fez. O poder de você pode mudar tudo. Não só para você, mas para nós todos. Nesse instante, o mundo ao seu redor começou a desmoronar. As chamas aumentaram. O calor ficou insuportável. E então o garoto teve uma ideia. Ele ergueu os braços e gritou: Lembre-se do que eu sou, pai. Não é apenas uma coincidência. E de repente, Antônio se viu inundado por flashes de memórias que não eram suas. Ele viu cenas, momentos de vida. Lembranças que nunca vivera. Um riso, um carinho, o toque de mãos que pareciam conhecer o calor familiar. Ele viu Marina. Ele a viu entregar uma lembrança, um talismã que reluzia uma luz dourada. Conheceu o poder, a força. Era seu legado. Era seu destino. O que é isso? Gritou Antônio, suas mãos parecendo queimar enquanto tentava compreender a imensidão de tudo. E a voz do garoto já não era apenas medo, agora parecia determinado. Eu sou a conexão. Eu sou a ponte. Você precisa se lembrar, ou nós estaremos perdidos para sempre. E então, tudo desabou. Uma nova explosão. E a confidencialidade do que ele conhecia se desfez em um mar de luz e sombras. Laços rompidos. A verdade definitiva sobre Miguel foi revelada, e a vida que Antônio pensou que tinha desmoronou. A luta pelo destino de seu filho estava apenas começando. Na confusão entre as chamas, as memórias e a dor, só restava uma pergunta que ecoava no coração de Antônio. Ele seria capaz de lutar por esse legado? O calor das chamas iluminava o rosto de Antônio, mas ele estava paralisado. Miguel estava ali, olhando diretamente para ele, com uma mistura de esperança e medo nos olhos. Era o que ele esperava, o filho que nunca soube que tinha. Mas ali, em meio ao caos, ele percebeu que nada fazia sentido. Meu Deus, como isso é possível? Ele sussurrou. Eu sou seu filho. Miguel insistiu, sua voz trêmula cortando a confusão ao redor. Mas a Marina, como ela... Antônio tentava juntar os pedaços, mas a mente estava em um turbilhão. Enquanto ele lutava para encaixar as peças, um fogaréu maior surgiu e as chamas pareciam dançar de forma ameaçadora. Marina, caída no chão, estava se esforçando para falar. Antônio, escute! A dor em sua voz deixava claro que ele estava se esvaindo. Você precisa entender, Miguel é parte de algo maior. Mas antes que ele pudesse reagir, uma explosão levou tudo ao ar. O chão tremeu sob seus pés e um estrondo ensurdecedor. Mas algo aconteceu. As chamas se intensificaram e uma sombra poderosa emergiu da fumaça. Uma figura alta e encapuzada apareceu, diante deles, mais ameaçadora do que qualquer um dos homens armados. A atmosfera carregada com uma tensão palpável. Antônio, a figura falou. Sua voz era rouca, mas carregava um tom autoritário. Você não deveria ter vindo. O que perdeu não pode ser recuperado. Quem é você? Antônio gritou, o pânico crescendo. Cada fibra do seu ser pulsando com medo. Miguel estava tremendo ao seu lado. A figura se aproximou lentamente,
revelando um rosto que fez Antônio congelar. Era seu pai, muito antes da idade que tinha quando Antônio o perdeu. Eu estou aqui para te proteger, ele disse, enquanto o olhar penetrante parecia ver através da alma de Antônio. Mas a verdade que você busca pode destruir tudo. As palavras caíram como um golpe. Antônio sentiu um nó se formar na garganta. Você? Como você pode? Antes que pudesse terminar, um grito cortou o ar. Era a voz de Marina, desesperada. Antônio, não confie nele. Ele é o verdadeiro inimigo. Os olhos de Antônio se arregalaram. O que ela queria dizer? Quem poderia ter outra origem senão seu próprio pai? O que você está escondendo? Ele se virou em direção ao homem. Você não entende, Antônio. Eu fui forçado a fazer escolhas. A voz do pai era tensa, e a sombra da culpa parecia pairar sobre ele. Nós somos parte de algo que transcende o tempo e o espaço. Miguel olhou para Antônio, os olhos cheios de confusão. Pai, nós precisamos ir. Eles estão perto. A realidade começou a se fragmentar em um turbilhão de emoções. O corpo de Marina agora estava imóvel, e a sombra da figura do pai se alastrava ao redor deles como uma tempestade. Antônio, você precisa decidir. Você quer saber a verdade? O que você realmente é? O pai falou, mas o que ele queria dizer era um mistério, e isso atormentava Antônio. As chamas consumiam tudo ao redor, e a voz dentro da cabeça de Antônio rugia. O que está acontecendo aqui? Que verdade é essa? Que pacto? Ele sentia a urgência crescendo, a pressão de escolhas ruins o empurrando para frente. E a verdade veio como um soco. Um outro homem que Antônio não havia percebido antes emergiu das sombras. Ele estava carregando uma arma. Hora de acabar com essa farsa, Antônio. O homem disparou. A bala cortou o ar, mas o tempo pareceu desacelerar. Miguel gritou, pai, enquanto Antônio se jogava em direção ao filho. Embora as balas continuassem a zumbir, tudo o que ficou impresso na mente de Antônio foi a imagem de Miguel. O impacto do disparo reverberou no ar, e tudo o que Antônio conheceu parou por um segundo. Um silêncio ensurdecedor. Ele se jogou sobre Miguel, seus instintos de pai superando qualquer outra coisa. O garoto gritou, o desespero refletido em seus olhos grandes e horrorizados. Mas ao invés do impacto do tiro, uma luz intensa envolveu os dois. Em piscar de olhos, o caos do mundo ao redor se transformou em um brilho dourado que o cercava. O calor das chamas era substituído por uma calma estranha. Ele olhou para o pai, que permanecera em silêncio, suas feições mostrando um misto de dor e orgulho. Então, Miguel começou a brilhar também, uma luz própria surgindo dele. Pai, eu sou a conexão. Eu posso ajudar. Os homens armados estavam paralisados, confusos, como se os elementos ao redor ameaçassem explodir. E nesse instante mágico, a presença de Marina se materializou ao lado de Miguel, forte e resoluta. Seu amor por ele é mais poderoso do que qualquer arma. Lute por nosso futuro. Mas como? Eu não sei o que fazer. Antônio se sentia perdido. O pai de súbito se aproximou, estendendo a mão. Por favor, não desperdice o que você tem. Um novo sentimento de compreensão tomou conta dele, como se a conexão com Miguel e Marina estivesse revelando um propósito maior. Era hora de ser forte. Miguel, venha comigo, Antônio gritou, puxando o garoto para mais perto. Não posso deixar que isso acabe aqui. As chamas atrás deles pareciam querer consumir tudo, mas a luz que emanava do garoto tornava impossível sentir medo. Eles começaram a correr, e a pressão do ambiente pareceu se dissipar. Antônio sentiu a energia pulsar ao longo do corpo de Miguel, um poder que ele não entendia completamente, mas que fluiu como sangue entre eles. Juntos, pai e filho eram indestrutíveis. Os homens armados tentaram atacá-los, mas Antônio e Miguel moveram-se como se estivessem em câmera lenta, esquivando-se e superando o medo. A luz que os cercava era escudo e espada. E quando eles atingiram a saída, Marina lançou um último olhar cheio de amor e esperança, e desapareceu na luz. Um estrondo repentino foi ouvido atrás deles. Antônio virou-se,
e viu seu pai sendo consumido pelo fogo, a expressão de desespero se transformando em uma paz silenciosa. Antônio, continue, você deve fazer a escolha certa. Não! Ele gritou, mas era tarde demais. O passado estava se desvanecendo, levando a verdade que ele precisava enfrentar. A luta pela verdade tinha apenas começado, mas agora ele tinha Miguel, e juntos eles poderiam enfrentar qualquer tempestade. Ao saírem do prédio em chamas, o mundo lá fora se apresentava diferente. As pessoas estavam em pânico, mas Antônio olhou para Miguel. Vamos reconstruir isso, disse ele, já consciente de que a verdade do que eram seria a sua maior força. Mas então, uma nova pergunta surgiu. Quem estava à sua procura? Aqueles que faziam da vida deles um inferno ainda estavam lá fora. Que novas batalhas eles ainda teriam que enfrentar? Estamos juntos, pai. Miguel segurou firmemente a mão de Antônio, e a determinação preenchia o ar ao redor deles. Ele tinha um novo legado para honrar, um novo propósito. E assim, numa noite que parecia estar se apagando em cinzas, duas luzes brilhantes se erguiam, prontas para lutar contra a escuridão que se aproximava. Não havia volta, apenas um novo começo. E se você chegou até aqui, a sua parte nesta história também começou. Não perca a chance de fazer parte da nossa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam descobrir essa narrativa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você pensa. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.